Meu foco mesmo é prevenção. Boa tarde, bem-vindos. Estamos ao vivo nessa quinta-feira, dia 13 de fevereiro, para falar sobre família. Um calor assim lascado aqui em São Paulo, que continua assim, fevereiro e janeiro bravos. Você é convidado a entrar no programa, participar, manda o seu e-mail. A gente vai conversar um pouco sobre família. Por que eu estou dizendo um pouco? Porque não dá para falar tudo, certo, Carlos? Não. Então é um pouco sobre Quer família. falar da minha? Então vamos falar um pouquinho. A gente tem com a gente aqui a Leia Almeida. A Leia, ela é psicóloga e está por trás de um simpósio que vai acontecer em São Paulo. 7 e 8 de março. 8 de março é uma data emblemática, né? Dia da Bastante. Mulher. Dia Internacional da Mulher. Então, dá para dar uma... dá para ver, dá para colocar aí, Dani, ó, né? cartaz, põe a tela toda. Tem no Facebook, se achar Leia Almeida. Exato. Ou tem algum a página do Facebook que vocês fizeram para o simpósio? DNA. DNA. Legal, da DNA da família na atualidade. Dia 7 e 8 de março, você está organizando e tem uma série de pessoas que vão estar falando nesses 2 dias. Começa na sexta-noite. Começa na dia sexta-noite. 7, e aí sábado o dia todo. Sábado o dia todo. Algumas pessoas que a gente conhece, a Suzy, que foi a Rose Jorgiane, Santiago, a Rose Santiago, que é do Serve. Isso. Márcia Veloso Torres, amiga pessoal e muita gente boa, psicóloga, esposa do William. Márcia do William? Sim, que legal. Márcia vai estar falando também e outras pessoas. Que legal. E Na Igreja Metodista Central, Isso, Central da Liberdade. Né? Ali na Avenida da Catedral Liberdade. lá da Liberdade. Então, que bom. E vocês deram o tema principal, o título para o simpósio como o DNA da família na atualidade. Vamos começar por aí. Podemos. Dona Leia. Podemos. Por que a gente fala em DNA da família? DNA, né, principalmente porque já é a origem, né, onde tudo começou. E agora vamos, né, fazer um resgate aí bíblico. Desde o princípio, Deus já criou um DNA perfeito para a família, né? Porque Deus é perfeito, né? Sim. Tudo que Ele faz. Sim. E lá no princípio, né, foi com Adão e Eva, né? A gente conhece bem a história de Adão e Eva. E ali ele já imaginou, né? Já começou a criar a questão da família a partir deles. E esse DNA também fazendo parte da criação, né? Do sonho original que Ele tinha para nós, né? E então se deu Adão e Eva, e aí foi a primeira família, e depois essa bênção, né, essa questão da família, que é uma bênção, se estendeu a Abraão, né, que até então eu fiz um estudo, e eu achei bem interessante, que foi algo que também eu não sabia, que família, né, no hebraico significa bênção, e bênção é gerar. Então família é uma bênção para gerar, e por isso Abraão ele estendeu, né, Deus pediu para ele estender essa bênção a outras famílias, não ficar só na família dele, que foi toda aquela história, que ele teve Isaac também, né, que foi o filho da promessa. Mas ele teve o filho da pressa, né? Também. Nós não somos perfeitos. Mas como Deus, né, desde o princípio ele tinha esse DNA perfeito, né, para nós. E como família, como origem, né, como também essência dele, né, porque o Pai, Filho e Espírito Santo, eles são uma família perfeita, e que ele nos preenche, né, ele nos conduz, ele traz realmente toda a sua revelação de paternidade, né, e eu creio que isso foi, né, assim, impresso no nosso coração, né, quando a gente entende a paternidade de Deus, quando a gente entende o conceito de família que Deus tem para nós, né. Você falou em DNA, resgatando essa ideia do princípio, né, da origem. E DNA é uma coisa que a gente passa para as gerações futuras. E aí você falou de Abraão e eu fiquei pensando assim, a família de Abraão, para mim, quando a gente olha sobretudo a narrativa do Antigo Testamento, ela é uma família típica para a gente trabalhar assim as complexidades de uma relação familiar, né? Porque ali está cheio de coisa complicada. Né? Inclusive, por exemplo, em alguns aspectos, a própria omissão de Abraão como pai, como marido, enfim. Ou seja, parece que esse DNA sofreu e vem sofrendo mutações. Bastante. Né? E que vão interferir na maneira da família constituir, da maneira da família estabelecer seus valores, criar os seus filhos, se organizar, Fernando, a cara dela. Eu até queria voltar, já aproveitar a ideia do DNA e das origens, né? Ainda ficar ali naquele contexto do Éden, mas
tipo, inserindo, quer dizer, a tragédia de Gênesis 3, né, que o ato de rebeldia do homem, né, exatamente, daquele que né? representava a humanidade ali, né, para com o Criador, talvez seja a primeira alteração, né, radical no que diz respeito ao DNA original, né, porque a partir dali, quer dizer, que vem, por exemplo, o homicídio, né, o fraticídio de Caim para com Abel. Aí você tem vamos colocar assim, primeiro, né, conflito conjugal. Conjugal e muito provavelmente um problema entre pais e filhos gravíssimos que, por incrível que pareça, né, tem a ver com algumas histórias que a gente vê hoje. Exatamente. Né? Quer dizer, um casal, um pai, uma mãe tem que lidar com um filho assassino, né? Que tem que de algum modo ser cuidado, disciplinado, acolhido ou não, né? Como ali o contexto era de ainda o Criador estar, a ideia que a gente tem, o Criador ainda estava em processo de criação, né? Então o Caim entra nessa história da família e ele até, diria assim, ele carrega a culpa, né, histórica, né, de ter sido, de a partir dele se gerar, né, um mundo de outras situações, até o preconceito, até a questão racial, enfim, né? O Caim carrega uma culpa e um ônus, né, por conta da atitude dele, né? Então, assim, eu estou colocando isso pensando no que vocês vão debater no congresso, no encontro, né? Se alguém, ou se você, ou se nós poderíamos lidar um pouco com essa gênese e onde é que entra, por exemplo, Jesus nessa história, porque ele vem para passar limpo essa história, né? Jesus vem para passar limpo essa história e ser para nós o grande modelo. Eu vejo assim, né? Como você está falando, até entendo, mas a questão da restauração, né? Porque nem o ser humano é perfeito, né? Mas são as escolhas também, né? Nós fazemos nossas escolhas. E Deus sempre colocou pra gente o que é certo, o que é errado. Mas nossa tendência adâmica sempre tende para escolher as coisas do mal, que, né, traduzindo para nossa linguagem da carne, né? E isso é a questão de realmente da minha identidade, né, da minha postura. Eu quero obedecer, eu quero escolher o que é bom para mim, né? Eu quero pagar esse preço. Né? E aí tem também outras questões, né? A personalidade, a índole, né? E outras questões aí que entram também no comportamento humano, né, da pessoa. Então eu percebo que muitas, né, questões que hoje, né, estão na atualidade, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? O comportamento do ser humano, como ele sofreu realmente muitas mutações, né? Por conta da desobediência, por conta de não colocar os princípios, né, no seu coração. Os princípios são bem explícitos, né, ali em Provérbios, né, da questão até de honrar o pai e a mãe, né? Quantos têm honrado o pai e a mãe hoje, né? Isso se inverteu muito, né? Bem complicado. Se deixou muito, né? A questão do pai e a mãe, eu tenho que honrar meu pai e a mãe, né? E já Adão e Eva, eles, né, foram os primeiros mesmo, né, geradores, mas, né, Deus ainda assim, não, vou apostar mais, vou colocar Abraão, né, para abençoar todas essas famílias da terra, para que ainda eu possa, né, trazer uma restauração, uma bênção. Léa, você trabalha numa escola pública aqui em São Paulo, né, exatamente, como psicóloga, fazendo atendimento de crianças, adolescentes, de pais. Ou seja, eu estou fazendo menção disso, até porque eu acho que você não tinha essa informação, Brega, a gente teve tempo de conversar, mas porque eu acho que é muito interessante, que assim, porque eu estou colocando isso, eu acho que você lida, você não é uma teórica, né? Você lida com uma realidade cotidiana. Que região que você trabalha? Na Zona Norte do Curuvi. Então, assim, o que você percebe na sua prática terapêutica mesmo, numa escola pública aqui em São Paulo, lidando com esses adolescentes que vêm... E eu acho que aí você tem um leque muito grande de, numa escola, onde você está, você ter um adolescente que tem uma dinâmica mínima de saudável familiar, e também talvez você tenha aquele adolescente que tem assim, é tão disfuncional a família,
que ele está completamente perdido num momento que é tão crítico da vida. Pensando nessas questões, o que você considera hoje, assim, está muito crítico? Quando a gente fala de DNA de família, a gente está usando essa figura, né, do DNA, das mutações e tudo mais. Mas o que você considera hoje, por conta da experiência que você tem no trabalho com esses adolescentes e que indiretamente trabalha com as famílias, que você percebe assim, está gritante, está muito complicado? Gritante e desesperador, eu diria. Grave, né? Gravíssimo. Qual a função que você exerce lá efetivamente na escola? Eu trabalho com prevenção, dou aula de biologia dentro de prevenção. Então entra DSTs, gravidez na adolescência, sexualidade, né, dentro da área de biologia. Você é bem acolhida pela classe? Graças a Deus estou sendo bem aceita. Foi um desafio. Silvana, um abraço para você. Mandou um e-mail aqui agora. A Silvana está lá na Suíça. Nossa amiga. Um abraço. Legal. Pavan, tudo bem, Isso querida? daí. Mas a pergunta do pastor Fernando é pertinente e eu vejo assim, a ausência dos pais é gritante. Né? Eu tive várias experiências, né? O ano passado e agora esse ano também, porque com o adolescente é um resgate também, né? Você tem que conquistá-los, é um desafio, eles gostam de ser desafiador, então foi uma conquista, né? Passo a passo. Então hoje, né? Eu digo hoje mesmo, né? Nesse mês, nesse momento, eles abrem o coração, abrem a vida, né? Então os primeiros atendimentos, né? Que eu comecei, era o pai e a mãe, né? Sempre, né? Meu pai, ele pensa em ganhar dinheiro, a minha mãe, ela precisa trabalhar e eu fico em casa no computador o dia todo. Deixa eu fazer uma provocação. Existe ausência, mas assim, também um pouco da imaturidade, assim, meu pai só quer saber ganhar dinheiro. Mas é muito bom poder ter uma casa, um computador e uma banda larga paga para poder ficar aqui. Ele, né? Essa dificuldade de que meu pai tá ausente porque ele trabalha pra caramba, ou a minha mãe trabalha pra caramba, então não tem tempo pra ficar comigo. Mas eu quero, no final da semana, sair com a minha turma, ir na balada e gastar o dinheiro no barzinho. Com certeza. Porque o adolescente, ele é egocêntrico, né? Ele quer realmente o ter, né? E isso daí também vem a influência da nossa sociedade, da mídia, né? Em toda essa questão, né? Que a mídia, ela influencia, né? Já a criança, para ter aquilo que vai acontecer o ano que vem, ela precisa ter agora, né? Então, essa questão da tecnologia, né? Que são a geração Y, né? Que a gente tá lidando aí. Mas que eu percebo essa ausência, mas não só por conta do trabalho ou ganhar dinheiro. Às vezes a mãe até ela fica em casa, mas ela não é presente na questão de estar comunicando, falando, né? Assuntos, por exemplo, que eles mais gostam de falar, sexualidade, né? Professor, eu quero falar hoje, né? Fala sobre aquele assunto, eu quero tirar umas dúvidas, né? Mas não é complicado para um filho falar isso com o pai, com a mãe? Para alguns pais sim, para outros não, aí depende dos pais, né? Porque tem pai hoje, né? Tem vários estilos de pais, né? Um já passou por outro casamento, então tá mais flexível, tá mais, né, maleável, tá mais aberto com a questão da sua experiência mesmo, né? Ou também depende da família que teve. Eu, por exemplo, hoje eu compartilhei com eles assim, olha, quando eu tinha a idade de vocês, era o maior tabu. Era proibido falar sobre isso, né? Você está falando com meninos de quantos anos? 14, 15, 16. Alguns também escolados, né? Bem, muito! Eles podem até nos dar muitas dicas. Nossa, tenho até medo de conversar com eles. Quem vai aprender com quem, né? Algumas coisas. Mas a questão é que eles aprendem conceitos errados, né? Então, a minha proposta até é levar para os princípios e valores, lógico, eu não posso falar na escola publicamente, eu estou aqui ensinando princípios religiosos, não. Sim. Mas eu sei que eu estou, né, valores que são importantes, a autoestima, né, o valor, a dignidade da vida, né? Deles, do próprio ser, a importância, do corpo, da vida, do pensar. É exatamente isso que eu falei hoje, né, na minha aula, foi exatamente essa exposição que eu fiz. E faço dinâmicas. Você dá aula e depois você faz atendimentos particulares? Isso, aqueles que te procuram. Que me procuram, procura a diretora, tem todo também, né? Tá. Um caminho a ser feito. Mas, como até havia falado com a diretora, não se pode, não tem como trabalhar com adolescente sem a família. Eu preciso conhecer a família. Sim. Que é com o histórico que eu vou poder acompanhar, entender, compreender, né, o porquê. E às vezes também eles podem falar, é minha mãe, meu pai, mas às vezes não é. Às vezes é a fase do conflito do adolescente que passa a maioria, né, nessa turbulência aí que é da idade.
Sim. E se sentem horrorosos, se sentem deprimidos, né? Mas a família realmente tem estado ausente por conta das configurações, da mutação, né, Fernando? Que está acontecendo. Então, hoje, a mãe, ela é uma mãe que cuida do filho sozinha. Né? Ela tem que batalhar mesmo, ela tem que, né, sobreviver. Ela tem faturas para pagar. Ela tem faturas para pagar. E muitas vezes ela não consegue. E eu estou trabalhando com pré-adolescente sobre essa questão. Né? Exatamente isso. A mãe é cristã, esse pré-adolescente, a mãe é cristã. Sim. E então, né, eu tenho falado assim, olha, você precisa ver o valor que a sua mãe, né, está fazendo, o esforço que ela está fazendo por você. Então, o valor que ela tem de poder dar algo de qualidade. Ah, mas eu quero só ficar brincando com ela. Então, também tem a questão, né, aquilo eu quero minha mãe só para mim, né? Eu não tenho meu pai, eu tenho que suprir em alguém. E essa questão, né, como a gente havia falado também da paternidade, né, que é algo assim muito forte, né? Hoje a mulher, por ser também a questão da revolução, né, industrial, onde tudo começou, a questão da paternidade... Há um apequenamento, né, da figura paterna no contexto familiar. Né? Então são poucos que comentam, eu converso com meu pai, eu saio com meu pai. A questão é do estar, né? Eu quero estar, né, com alguém, né, de figura paterna. E até mesmo a gente sente, né, a gente percebe em sala quando um professor entra e quando uma professora entra. Qual é a diferença que você percebe? Assim, eu sei que está nesse ambiente escolar. A diferença é que eles... Né, primeiro a postura, né? Ninguém faz aquele auê quando entra, né, um professor. Né? Seja na entonação de voz, na postura, a figura mesmo, como eles chegam até o professor. Lógico, eles não desacatam a gente, porque é uma escola também bem assim, né? Você acha que isso é um eco daquela fala assim, que a mãe dizia pro menino? Você vai ver quando seu pai chegar em casa, eu vou falar tudo e tal. Esse eco está bem distante, ultimamente. Então, ou é isso que de fato... da minha geração. Por isso que eu falei de um eco, mas eu tô entendendo o que você está falando, porque eu até ia te fazer uma outra pergunta, Alec, é assim... Quando eu te perguntei sobre qual é um grande, não é o único, mas um dos grandes problemas da família, você falou dessa questão da ausência, ou vamos dizer assim, um afastamento na relação pais e filhos. Né? Isso. Talvez tenha aumentado muito por uma série de questões. Mas me parece, e aí é uma pergunta que eu te faço, que nessa relação pais e filhos, a figura do pai, ela é mais crítica por uma série de questões. Ou porque, de fato, os caras são pica-fumo, como a gente diz, desculpa a expressão da gíria, mas assim, sabe aqueles caras assim que somem, eles não bancam. Né? Eu lembro, anos atrás, eu fiz um trabalho de 1 ano e meio de capelania lá no GRAAC, junto com, era na Casa Ronald, lá onde as famílias que são de fora, as crianças que vinham de fora, ficavam hospedados, um lugar muito legal que o McDonald's faz, que vale a pena comer lá o Big Mac no dia do Olha a propaganda. Vale a pena, porque eles têm assim, eles oferecem uma estrutura impressionante para as crianças que vêm de fora. Sim. Lá da região Nordeste, Norte, Sul, interior da região Sudeste. E geralmente é a mulher que ficava acompanhando a criança, a mãe. Geralmente a mãe, uma avó, mas geralmente a mãe. E olha, foi 1 ano e meio. 3 histórias da seguinte situação. A mãe estava aqui com um filho de 6 meses, 4 anos, fazendo tratamento de câncer aqui no GRAAC. Ela recebe uma ligação naquela semana de que fulano sumiu, foi embora. Sendo que ela tem 2 outros filhos lá na casa dela. Então assim, o marido foi embora. Fulano, você diz o marido. Isso. O pai dessas crianças. O marido, fulano foi embora, seu marido foi embora. Abandonou a família. Então, assim, essa mulher, ela está cuidando de filho que está doente, fazendo um tratamento que é duro, que é radical, que às vezes tem um caso de mutilação mesmo, tem que fazer uma amputação, tirar o órgão que está afetado. Ou seja, é uma dor terrível. A dor de ter deixado a família, os filhos lá. E aí vem a notícia. Seu marido foi embora. O Zé sumiu. O Zé está com outra. Aí eu fico pensando assim, o que acontece nessa relação de família com os caras? A minha questão, e aí eu estou te perguntando, é assim, dá a impressão de que nessa crise de paternidade que a gente vive, eu acho que talvez essa seja uma palavra, os caras estão indo embora, os caras não estão assumindo, quer dizer, faltam homens
que assumam essa condição assim. Eu sou pai dessas crianças, eu sou marido dessa mulher. Ah, mas eu tenho problema, ela é uma jararaca, essas crianças não... Meu, isso aí é um negócio. O que menos se pensa é na criança, na verdade, né? A criança é um problema, eu quero me livrar desse problema, ela dá conta porque ela trabalha, sobreviveu até aqui e vai sobreviver sem mim. Né? Mas então, você percebe, eu estou exagerando, é uma percepção que eu tenho. Não, é isso mesmo. Que boa parte dos conflitos que a gente vive nessa ausência são os caras que em determinado momento vão embora. Para não dizer outras coisas, e assim, a figura do homem, assim, hoje ele se apresenta extremamente frágil, vulnerável, Sim. suscetível, né? Ele está muito mais folha de bananeiro, do tipo o vento que bater leva, do que a mulher que vem assumindo cada vez mais uma postura mais segura, mais firme, mais assertiva, do tipo, o que é que tem que fazer, vamos fazer. Quer dizer, hoje você tem os caras que vivem o tempo todo pedindo a opinião de todo mundo, inclusive nós que exercemos a função que exercemos, não são poucos aqueles que pedem opinião para nós de coisas que diria que no meu tempo seria muito comum, natural. Fazia parte do DNA. Aquela história assim, você ora por mim sobre isso? Eu falei, querido, sobre isso não se ora, se faz, se escolhe, se decide, não é? Mas há essa fragilização, né, do gênero. E omissão. Né? Nesse sentido. Que eu percebo também, pastor Fernando e Brati, né, essa questão do gênero, né, e que não tem tomado a postura, né? Sim. A postura já é uma geração que foi afetada, que sofreu mutação. Né? Você vai ver a história, já houve separação, ou não conhece o pai, né? Então, conversando com amigas até da área, os pais que não tiveram autoridade, né? Como que eu vou dar autoridade se eu não tive autoridade? Né? Como que eu vou lidar com isso? Né? E é algo, às vezes, inconsciente, que a pessoa não se dá conta, né? E às vezes até consciente, eu não sei lidar com isso, né? E é isso que já está resultando em nossas famílias, né? Por isso vai ser tratado nesse simpósio, uma das questões, a família contemporânea, né? E que nós, como corpo de Cristo, a gente também fica meio perdido. O que eu vou fazer com o camarada? Né? Você não pode mandar o camarada para a justiça. Né? Vocês que são pastores, de repente não deu, né? A questão né, a mulher separou, tem que dar, né, a questão né, do subsídio, e aí vai mandar para a justiça? Vai aconselhar ir para a justiça? Agora me diz uma coisa, aproveitando, você já falou acho que 2 vezes sobre essa questão do corpo de Cristo e aquela mãe cristã daquele menino ou menina que você estava atendendo, né? Qual é o olhar de vocês ou o que você vê de diferença entre o que você está chamando de uma mulher cristã, mãe, né, ou de alguém que pertença ao tal corpo de Cristo com aqueles que não são? Existe hoje alguma diferença? Olha, tá bem pouca diferença. Então, bem pouca diferença. Imaginei, claro, até não estou sendo irônico, mas é só até para a gente levantar a questão. Porque, vamos ver, nós começamos a nossa conversa a propósito até do tema que eu acho fantástico, Fernando. Gostaria até de participar de um... Seja bem-vindo! Muito bem, todos vocês. Gostaria muito de essa tentativa, como é uma conversa meio que comum entre nós que abraçamos a fé cristã, de quando em quando nós temos essas recaídas, o tipo de voltar às origens, né? Voltar ao Gênesis, voltar ao dilúvio, voltar a Abraão, ou voltar aos dias de Jesus e até rever o contexto familiar de Jesus e dos discípulos, enfim, para entender como é que eles conseguiram ficar 3 anos fora de casa e as famílias, tipo, se bancaram, não se bancaram. O caso de Zebedeu, por exemplo, que entrega 2 filhos para Jesus e do tipo, ficam como? Depois, como é que esses meninos voltam? Como é que a família se viu sem eles? Né? Isso, para mim, são coisas muito interessantes para a gente mergulhar até nas narrativas e tentar ir resgatando quais eram os valores que mantinham essas famílias de um modo ou outro inteiras, minimamente saudáveis, enfim, não é? Mas hoje aí eu vou fazer um comentário crítico, né, de que para mim um dos problemas que nós temos entre nós que abraçamos a fé cristã é de ainda
idealizarmos a família, de termos uma família perfeita como o nosso grande ideal. Não existe. Eu não conheço. Não tem. Nenhuma na Bíblia foi. Nenhuma delas. Família margarina, né? Nós estamos pulando. Família pensada, né? E nós estamos pulando na nossa fala aqui, a família do Adão e da Eva, nós estamos pulando a família do Noé, que foi uma tentativa de recomeço. Né? E dali que saem as gerações. Sim. Que dão continuidade à geração do Sete, vem a de Sem e vai embora, Abraão, Isaac, Jacó, etc. Né? E a gente não está falando de Noé, que também teve seus percalços ali naquele reinício da história humana. Então, assim, em algum momento alguém tirou de algum lugar uma família perfeita, e nós ficamos lutando vida toda, né, para termos pai e mãe perfeitos, filhos perfeitos, e não demos conta. Na verdade, acho que o ser humano sempre ele idealiza, né, a perfeição, porque ele está em busca disso, mas não existe. A gente vai ser perfeito, a palavra fala, né, quando a gente chegar, até chegar, estamos no processo de. Mas eu vejo que a família é a base. Ela é a base, né? Por exemplo, se você, né, nós aqui, posso me incluir um pouco, né, dos anos 70, a minha família não é perfeita, mas ela tem a figura paterna, materna, essa configuração, e que faz todo sentido, né? Muito. O que eu aprendi, o que eu ouvi, né? E isso foi, né, gerado o comportamento, né, que a gente volta lá e fala da questão do indivíduo, né, como ele é acompanhado pelo ambiente que ele vive, né? Sim. Então hoje, né, mesmo a família cristã, ela sofreu realmente essas mutações e tem bastante diferença, né? Antes, como a igreja se comportava, né, quando era mais difícil. Hoje eu vejo assim, fazendo um paralelo, né? Uma mulher divorciada no século XIX e XX era muito mais complicado para a igreja receber. E para ela, inclusive, como mulher. Exatamente. Né? Hoje, ela está inclusiva e está, né, sendo mais aberta, sendo mais acolhedora. Né? Mas a questão da família, né, dos filhos, pais, mães, esse é o conflito. Né? Porque aí já vai vindo o segundo casamento, ou às vezes o terceiro. E aí que gera o conflito, porque como que eu vou, né, fazer agora, né? Como que meu filho vai se adaptar a essa nova figura de pai, né? Mas não é o pai, é o padrasto. Como que ele pode usar a autoridade, até onde ele pode? E aí que fica esse conflito todo que realmente eu acho que, assim, eu digo a minha opinião, que nós como cristãos ainda a gente está aprendendo, né? A gente não consegue ainda, né? Não tem essa fórmula e essa é a certa. Não tem. Né? Se você, por exemplo, o que seria uma proposta sua de alguém que está lidando nesse dia a dia, nesse universo, lidando com meninos e meninas e obviamente tendo que lidar com os pais ou querendo lidar com os pais à medida que eles apareçam para, né? O que você propõe como, não fórmula estática, mas princípio de, né, do tipo, vamos resgatar o quê? A partir da onde que a gente começa a resgatar alguma coisa? Algo que eu ouço de todos que eu atendi até então, né? Eu quero a presença da minha mãe, eu quero que ela comunique comigo, ou meu pai. Tá, acho isso Esse é o caminho. Tipo, resgatar a comunicação. Comunicação, até eu fiz, minha tese foi em cima disso, né? Comunicação entre pais e filhos. Isso é uma voz que você ouve dos filhos. Do que você consegue ouvir? Qual é a voz dos pais? Qual é o clamor, vamos dizer assim, dos pais? Do outro lado. Nessa hora que você pega, aí você consegue falar com o pai e a mãe. Aí você fala pro pai e a mãe, escuta, o seu filho tá reclamando que vocês não estão presentes. Qual é a resposta desses caras? Olha, geralmente a mãe responde mais. Então, porque eu tenho mais de um filho. Às vezes bem mais. Vamos, né? Eu e você não somos padrão, porque nós levamos nossos filhos, né, no colégio. Nós frequentamos reunião dos filhos. Né? Então, no meu caso lá, tinha uma atividade, né, profissional e eu tinha tempo para poder. Eu frequentei reuniões de pais e mestres, né, com os meus filhos, né, por causa deles. Né? Até um determinado momento. Chegou um momento. Né, mas fez sua parte. Não, eu considerei muito interessante. Às vezes eu não entendia muito, de fato, né, do que estava acontecendo. Né, mas os meus filhos olhavam para trás, né, aquela história, né?
Eles davam aquela olhadinha assim, né? Eu fazia assim, né? Falei, meu pai tá aí. Legal. Isso é uma coisa que eu acho, não é? Fantástico. Eu não resolvia nada ali, mas tipo assim, meu pai não é um ausente. Né? E tinha todos os motivos para ser até, né? Porque tomar café na Charmosa era mais gostoso às vezes do que então, estar presente. A queixa da mãe é essa. Eu tenho mais um filho, o outro exige mais porque é mais sensível, ou eu, né, dou mais atenção porque ele é mais novo, é mais, né, é uma pessoa que precisa ouvir mais, esse daqui eu acho mais forte. Então a mulher também fica, né, nessa questão dividida, né? Ai, meu marido, ou ele viaja, ele realmente é um empresário, ou senão a gente, né, separou, eu estou em fase de adaptação com isso. Então, isso que eu mais ouço. Esse papo de tempo de qualidade, você acha que é uma verdade ou é mero mito? Eu creio que é uma verdade. A gente precisa, né, desse tempo de qualidade. Nós tempo precisamos. Todos nós precisamos, né? Então, mas o tempo de qualidade... Pode ser 10 minutos. Eu não sei se é a pergunta do Carlos, que ele fala assim, eu não tenho muito tempo, mas o tempo que eu dou para o meu filho é um tempo de qualidade. Que eu acho que é um discurso da modernidade, da atualidade. Tem uma cantora que faz uma propaganda. Mas eu fico pensando o seguinte, aí é uma outra questão, que é um ponto de vista meu, que eu estou colocando, que é assim, eu acho que para um mínimo de qualidade você precisa de ter mínimos de quantidade. O que eu estou querendo dizer assim, vamos pensar assim, vou quantificar, eu dou 10 minutos do meu dia para o meu filho. Mas olha, são 10 minutos que eu estou presente. Tá, joia? Eu diria assim, como diria o Ari Veloso, melhor pingar do que secar. Então assim, cara, não tem jeito. Então que sejam uns 10 minutos mesmo. Mas às vezes o que eu questiono é assim, cara, dá pra você tirar pelo menos aí 1 hora. Aí essa questão não é 10, mas é porque eu também priorizo outras coisas. Exatamente, isso que eu ia falar. Porque o que eu às vezes questiono dessa fala, eu entendo ela, que algumas vezes quem fala isso, fala assim doído, porque, cara, eu não consigo, tal, a vida é assim. Mas o que eu questiono é assim, que às vezes isso se torna uma espécie de uma desculpa para eu continuar priorizando outras coisas que estão para fora da minha relação familiar, e que talvez seja mais fácil, que eu não tenho que encarar as minhas próprias dores, os meus próprios problemas, do que, não, cara, eu vou fazer uma revisão aqui do que é prioridade, em vez de 10 minutos, eu acho que eu vou conseguir dar 40 minutos de qualidade. Mas o que eu acho, assim, é que tem um momento que a qualidade, ela começa a sofrer por conta da quantidade. Sim, com certeza. Da pouca quantidade. Pouca quantidade. Né? É ponderar as coisas, né? Mas eu tô, né, querendo abrir mão, né, dos meus 50% da empresa lá, se eu ficar um pouco mais além do horário, ou né, eu estou investindo num grande, né, negócio e eu preciso ir até mais tarde. Ou mesmo o lazer, né? Entretenimento. Porque tem pais absolutamente aficionados. Sai do Facebook, pai. Algumas coisas de entretenimento, né? Quem falou? O Daniel falou? O Dani está mandando uma fala aqui do Dr. James Dobson, Dobson, né? Diz que isso é uma desculpa, é como ouvir do garçom que a carne do restaurante é da melhor qualidade, apesar de ter apenas 10 gramas. A quantidade também é fundamental. Bem colocado. Legal, né? gostei. Você tem um bife de uma ótima qualidade, mas vem um pedacinho assim. E? Pô, meu, dá pra aumentar quando nós até temos lidado com gente que, de fato, a agenda de algumas pessoas, tanto mães quanto pais, enquanto exercendo o papel de profissional em alguma área, a agenda deles, em algumas situações, tem sido uma coisa assim altamente agressiva, perigosa para eles mesmos em todos os sentidos, e ninguém aguenta por muito tempo uma agenda desse porte. Mas há aqueles que já venceram esse lado e ocuparam seu tempo, e começam a ocupar o seu tempo com eu chamei de entretenimento, os mais variados. Né? E quando chega em casa, né, ou quando está em casa, assim, o arsenal, né, de disposição, por exemplo, para conversar com uma criança de 5 anos, para brincar com um menino, uma menina de 3, 4 anos, ou para conversar com um adolescente de 14 anos, quer dizer, ele já se esgotou. Né? Porque para lidar, você está lidando, você sabe disso,
o consumo, consome muito. O quanto eles te esgotam. Sim, quer dizer, sim. você só vai se deixar esgotar se você não estiver esgotado. Porque se você estiver esgotado, na primeira fala desse menino, dessa menina, você já na primeira demanda já acabou. Mãe, né? O cara já nem chama a mulher pelo nome, né? Já chama a figura da mãe para resolver aquela questão, né? Então isso é um dado... E aí o recurso geralmente, Carlos, assim, você investe num dispositivo eletrônico do tipo um iPad ou um notebook ou alguma coisa, tá, filho? E deixa o cara ficar... E o menino fica lá... No toque. 4 horas aquele negócio. No toque, mas não no toque humano, né? Não, toque virtual. Tela. E que eu acho, assim, na minha opinião, a tecnologia, lógico, ela vem crescendo e não tem como parar, né? Inevitável. Né? E algo que está afetando bastante essa geração, né? Por exemplo, eu vou dar aula, todo mundo tem iPad, né? celular de última tecnologia. Se eu consigo falar às vezes 10 minutos, né? Porque a pessoa está ali, né? O adolescente está ali. Então isso também hoje é algo que influencia também na questão da comunicação com a família. Que muitos pais, eu já ouvi, né? Eu converso com meu filho pelo Face. O pai está na sala, a mãe na cozinha, e aí eles ficam conversando pelo Face. Poxa, né? Então é algo que... Não, eu acho que eu também converso com meu filho pelo Ai, Face. desculpe, professor. Não, eu tô dizendo assim, a fala eu quase tô dizendo assim, em casa. Eu também... Mas em casa. Converso. Eu converso com as minhas filhas pessoalmente, mas a gente também troca figurinhas. É diferente, né? Normal, pelo né? Face. Mas alguns assim, olha, alguns eu diria assim, se estão conversando pelo Face, ainda há uma chance. Ainda uma chance. Alguns já travaram, né, essas linhas de comunicação há muito tempo, né? Sentido, né? É o cara mas que esse chega ainda assim e viu, tio, bloqueei meu pai no Facebook. É muito chato. Pô, aí tá complicado. Você tá falando pro seu pai, não bloqueei. Não, bloqueei meu pai no Facebook. Putz, então tá complicado. Mas eu vejo o distanciamento, né, também, dessa questão da tecnologia com a família, que já está afetando também. Uma das coisas que também está afetando. Coisa, tipo, confirmada cientificamente. Cientificamente, né? Então, assim, eles criam o mundo deles, né? E eu tô tentando romper isso, lógico. É um pingo no oceano. Agora, você não acha que a gente tem que pensar, assim, não vou falar em novas configurações de família, que isso é um tema para um outro papo, mas nós estamos no primeiro degrau aqui. De um novo olhar, de novas considerações sobre a família. Porque o que acontece? A família, ao mesmo tempo que ela gera bênção, mas ela também gera cultura, ela é influenciada pela cultura. Exatamente. Então, por exemplo, o Carlos falou dessa questão, a gente às vezes olha lá para a família de Gênesis, a família de Noé, a família de Abraão, de Jesus, essa época. Bom, a sociedade naquela época era uma coisa. Bem... A sociedade em que os Bem meus distinta. pais exerceram a paternidade e a maternidade sobre minha vida, era um contexto, era uma época, era uma cidade... Estava falando isso não faz muito tempo atrás, na década meados de 80, o que tinha? A grande novidade era o VHS. Mas, shopping não tinha, a vida era outra. Hoje, a vida se dá de uma outra forma. E a família vive nesse contexto. Essa questão do trabalho, os apartamentos, que são, na realidade, muitos são apertamentos. Né? Essa questão da vida urbana, da correria, do medo. Não tem para onde sair. Então a criança fica lá em pé, mas também não tem quintal, não tem a rua para brincar, que nós tínhamos a rua para brincar. Meu pai, ele trabalhava, ele é gerente da Riachuelo, ele saía de manhã, vinha almoçar em casa. Tinha suas 2 horas de almoço, aquela coisa do meio-dia às 2, e voltava, e 6h30 ele estava em casa. Então, assim, como que a gente considera hoje, vocês vão fazer um simpósio com essa questão assim, como fala de família hoje, no século XXI, 2014, levando em consideração que o contexto cultural, social, econômico e tudo mais é muito diferente do que uma família que vivia há 30 anos, há 20 anos, e daí para trás. É desafiador, quais são né? alguns caminhos que a gente pode considerar para gerar mínimos, como o Carlos colocou, mínimos de saúde, de relacionamentos saudáveis? A proposta até desse simpósio é trazer ferramentas, porque eu, Leia, também não tenho resposta para tudo, eu quero respostas, estou procurando respostas, né? E cada profissional que vai estar palestrando nesse dia vai trazer, né, na sua área, né, e vai trazer
aquilo que está acontecendo na atualidade, são várias consequências, a gente está colocando aqui, é o primeiro degrau que a gente está debatendo aqui, realmente são várias consequências, como você falou agora, né? Da questão da grande metrópole, são muitos fatores, né? E que afetam, inclusive, o comportamento da criança. Muita criança depressiva hoje, adolescente depressivo, se você olhar para trás, né? Eles estão adquirindo enfermidades precipitadas. Precipitadas, né? Precoce mesmo. Precoce mesmo. Da idade, né? Tanto suicidando, a gente viu há pouco aí, né? Porque estão vivendo os dramas dos adultos, né? Do contexto, do que chega para eles e o que chega é tudo, né? Até meu foco... Não tem filtro. Não tem filtro. Me parece que ao mesmo tempo que a gente fala desse distanciamento, mas existe uma aproximação, por outro lado, que é assim, os temas da vida adulta, tempos atrás, ficavam restritos aos adultos. Os temas da vida adulta hoje, da vida dos adultos, ele é compartilhado. E eu não estou falando só da questão da sexualidade, que é um dos aspectos que foi precocidade, mas de tudo, a violência, o medo, as tensões da sociedade. E chega numa intensidade que... muito agressiva, por né? mais evoluídos que estejam os meninos e meninas, né? São informações por demais para se dar conta na alma. Né? A gente mesmo, às vezes, não damos conta na alma de algumas coisas que nos chegam. E isso gera também a questão até que eu observo em alguns, não todos, né? Aconteceu, normal. Sim. Né? A questão da insensibilidade, né? Empatia. E é isso aí que preocupa, né? Isso é extremamente bem preocupante. Então a proposta, né, como está falando o público-alvo são pais. O público-alvo são famílias, principalmente porque que nasceu, agora voltar para a questão da origem, o DNA da família na atualidade. Porque eu fui desafiada, eu como profissional, e também estou aprendendo, né? Não sou expert na área, estou aprendendo. O meu foco, na verdade, é a prevenção com pré-adolescentes e adolescentes, né? Até o tema... Você tem filhos, não? Tenho um. Adolescente, ainda adolescência, ufa! Não é fácil. Não, vamos falar com alguém que está vivendo alguma... Nada como sentir na pele. Olha, como estar vivendo. A queixa. Esse rapaz, essa fase da adolescência. Parece que nunca vai dos passar. Adolescentes, viu? Dos adolescentes. Tirar o microfone. Viu, Carlos? Pode tirar o microfone. Viu, Carlos? A fala dos filhos. Rapaz, essa crise do meu pai, da adolescência. Eles reclamam. Eu vejo em casa ao contrário, né? Eu quero conversar e ele muitas vezes não quer, porque tem um adolescente que é introspecto, né? E os homens geralmente são mais, né? E nós mulheres falantes, então é um desafio. Mas, voltando lá ao simpósio, o foco, né, o público-alvo é para a liderança cristã, pessoas que têm ministério com, gente que tá lidando com crianças, com adolescentes, com jovens e casais. Por que isso? Porque há 2 anos atrás, Deus colocou assim, algo no meu coração, né, compartilhou a questão de Débora. Débora foi a primeira mulher juíza, né, naquele momento que era machista, né? Até então, se levanta uma mulher para poder, né, fazer algo ali para aquela geração. E ela se levanta, né? E eu não estava entendendo essa palavra a princípio, né? Por que Débora? O que está acontecendo? E Deus dando umas diretrizes aí nessa questão de família. Sim. Mas hoje eu entendo que foi uma mulher que ela se levantou para restaurar aquela geração, e ela foi para os magistrados. Ela não foi para os pais, ela foi para os pessoas que eram influentes, pessoas que eram da opinião, exatamente, porque hoje a gente fala, o governo não faz isso, o prefeito é isso, mas nós temos a resposta, né? Você como autoridade tem resposta, Deus pode te revelar, porque a gente vai achar nele, ele tem a resposta para tudo, nós não temos. Sim. Eu não tenho, por mais que eu tivesse 10, 15 anos de profissão, eu não teria toda a resposta, eu teria experiência, né? O conhecimento, mas ele tem essa resposta para a gente, e nós temos, né, esse dever como cidadãos e como cristão também, para levar essa resposta para a nossa sociedade. O que está acontecendo com a sociedade hoje? Basta ligar a televisão. Né? A questão da criminalidade, a questão das drogas, né? E ninguém está imune, né? Não. Nenhum filho está imune, né, ao que não, está tanto cristão, hoje, tanto né? não cristão,
todos estão no pacote, né? Se eu pudesse encorajar, se tem gente aqui vendo a gente, mesmo sobre isso, né, Fernanda? Eu encorajaria a participar. Eu encorajo muitíssimo, venho. Inclusive, eu vou abrir inscrição, né? Tava até dia 8, R$100. Agora a gente vai estender R$100 até, né, aí o final do mês. E podem fazer sua inscrição, a gente tem no Face, né? Tem um e-mail também, que acho que vocês vão colocar no ar. E convide, né? Seja muito bem-vindo. No Facebook está como DNA da família. Tá, isso, assim, a página? está. Ou Len Almeida também entra em contato com vocês. Você está na minha página lá? Não estou. Vou te adicionar, se você não me bloquear. Para mim poder... Ó, Luciana Rocha de Santos, desculpa te cortar, chegou em mim agora, né? Tá dizendo que estava com saudade de ouvir vocês ao vivo. Bem-vinda, Luciana, tá bom? A gente começamos na semana passada. Luciana, legal. E vamos adiante, como sempre, muito bom programa. Obrigado pelo seu retorno. Vai, Braga. Não, assim, uma das coisas que acabo tendo que lidar necessariamente com pais, né? Mas tenho lidado com muitos meninos e meninas também queixando-se, né, de pais, né? E às vezes eu digo para os pais assim, que filhos precisam de pais. Precisa de pai, precisa de mãe. Não é? Precisa, não é uma questão de escolha, nem de opção. Não, toda criança nós sabemos, né? Precisa de... Então, assim, filhos precisam de pai, filhos precisam de mãe. Eu ouço às vezes alguns pais com essa tendência de se modernizarem. Quero ser o amigão do meu filho. Eu quero ser amigão do meu filho. Eu quero ser amigo do meu filho daqui a uns 20 anos. Meu filho ainda precisa de pai, embora ele já esteja casado. Mas quando ele vem falar comigo, ele conselho importante, né? Ele me chama de pai, como eu estava agora cuidando do meu pai, e eu concordo com você, Fernando, nós temos o privilégio de lembrar dos nossos pais, nossos avós. Nós nos criamos em famílias nucleares e nós sabemos o quanto foi importante e o quanto na nossa memória esses pilares. Exatamente. Né, de meu avô, minha avó, gente da família que de algum modo mentoreou a gente. Mesmo não sabendo o que estavam fazendo, mas nos mentorearam. E mesmo no meio da imperfeição, né, cara? Ninguém está falando aqui dessa questão assim, nossa, era perfeito. Não era perfeito. Não. A gente hoje olha para trás e mas reconhece. Era uma figura, assim, eu sabia que o que acontecesse comigo na rua, por exemplo, se eu procurasse meu pai... Com certeza, entendeu? seria o apoio. Ele se colocaria. Eu sou o pai desse cara. Não importa. E às vezes eu digo isso mesmo, assim, tipo, não importa o que o filho esteja fazendo. Sim. Eu vou lá, é meu filho, mas você viu o que ele fez? Vi, mas ele é meu filho. Filho precisa disso. Verdade. Dessas garantias. Exatamente. Agora, algo que eu não falei e que eu acho bastante interessante, algo que também vai ser falado no simpósio, é a questão dos princípios e disciplina. Né? Porque o filho que não é disciplinado, aí a gente também vê as consequências aí, na sociedade. Então, hoje... também lidando com essa geração, vendo esse lado, são poucos que são disciplinados, né? E aí a gente tem essa dificuldade de colocar os limites. De impor limites. Esse senso de autoridade, eu acho, né? Eu acho que essa questão de... A gente tem falado sobre isso. É um equilíbrio que é difícil, mas tem que ser buscado no sentido assim... Não é autoritarismo, mas também não é esse, laissez-faire, como diriam os franceses. Deixa fazer o que quiser. Né? Mas é esse senso de autoridade, de respeito, para quê? Não é porque eu vou respeitar, até porque chega uma hora que os nossos pais se vão. Mas eu acho que é nessa relação com os pais que eu aprendo mínimos de respeitar o outro. Né? Respeitar o ser humano. E é necessário, né? Então, por isso que eu vejo que uma das consequências, essa falta de limite, né? Que o pai, ele quer, não tá, ou a mãe não tá, então agora eu vou deixar fazer tudo. Né? Então, isso é um mal. Né? Terrível, que torna, né, aí os nossos... Nossa geração, nossos, né, adolescentes aí tão, né, aquém do respeito, né? E às vezes, alguns... Achei que eram 2 e-mails, viu? O pessoal está começando a mandar e-mail. Aos 55 minutos. O programa começa às 4. É verdade. Mas deixa eu ler só para... Eu acho que é bom. Alexandre Vasconcelos, lá de Fortaleza. Abraço a todos. Ele está longe. A omissão masculina é com certeza um dos maiores problemas da família. E temos que achar saídas para um problema muito sério, que é a ausência do homem, do macho na sociedade. Eu acho que o macho não sente essa questão do masculino. Do melhor arco, né? Na sociedade, falta caráter, integridade, é isso aí, Alexandre. Acho que a gente pensa parecido. O Anderson Rangel, de São Paulo.
Boa tarde, acompanhando pela primeira vez ao vivo. Bem-vindo, Anderson. Bem-vindo, amigo. Abraço a todos, em especial Brega. Observação, orando pelo pronto restabelecimento do Sr. João, Dona Lourdes Brigantini. Obrigado. Isso aí, Anderson. Obrigado. Orei pelo seu, orei pelo meu. Fechar aqui, gente. Passamos de 45. Não, às vezes, só para... Estamos quase uma hora. Até para... Você é terapeuta e mediadora, né, de situações, assim. Uma dica, uma palavra aos pais e mães e a nós todos, assim. Tudo que diz respeito à família e as relações, não existe mágica, né? Às vezes as pessoas querem, vou falar com o pastor Fernando, o pastor Fernando vai me dar e eu vou sair de lá com uma fórmula, com um interruptor, uma mágica, uma oração poderosa, né? Eu vou lá impor a minha mão sobre meus filhos e não existe mágica nesse negócio. É todo dia. Existe um longo caminho na mesma direção, como diria o Gene Peterson. Minha filha mais velha está com 27 anos. É, né? Se doar, né? Doação. Então, assim, e é todo dia, como dizer, vencendo cada passo, né? Sim. Então, eu estou dizendo isso no sentido de tirar o estresse. A ansiedade, porque às vezes ajustar as expectativas, isso vai mudar, né? E quero acertar tudo, não, a gente não vai acertar tudo. Às vezes assim, pastor, Brega, isso vai mudar em algum momento? Vai, no seu tempo, na sua hora. Exatamente. Vai, às vezes meninos que dão muito trabalho, tornam-se meninos doces, meninas, né, que dão muito trabalho. Às vezes alguns que são quietinhos num período, num outro período eles, como diz, né, dão aquela desgraçada, né? Mas verdade. Vai acontecer isso. Tenho tido experiência com isso. E essa semana eu tive uma que um menino estava com um problema no passado, super complicado, e esse ano ele floresceu, né? É outra pessoa. Mas assim, é o tempo. Mas é o tempo e é investimento. E às vezes a gente não quer gastar com o tempo, investir, né? E é o investimento, né? E às vezes nessa coisa do tempo de qualidade, desculpa estar falando tanto. Imagina, você se empolgou. Essa coisa de tempo de qualidade, né? Ou de muito tempo ou pouco tempo. Diria o Dr. Shed, aí só da minha parte eu encerro, assim, né? O Dr. Shed nos dizia assim, querido, ore e tomara você tenha sorte. Essa foi boa. Assim, porque tem coisas que no quesito pais e filhos, né, que é assim, que bom que deu certo de fazer aquilo naquela hora. Legal. Que era a hora. Sim. De dar um ensino que ficou pro resto da vida. Porque às vezes você fica em longos discursos também, que não chegam a lugar nenhum. Sim. Mas tem que aquele irritam, dia, né? Aquela coisa talvez que Paulo fala. Ou às vezes um gesto, não de aborrecer o filho. Não aborreça, né? Que essa não adianta, coisa, né? Pegar bem no pé, né? Acho que essa questão da sabedoria. Mas, da minha parte tem meu incentivo, encorajamento. E da nossa parte tem agradecimento, Léa, por você ter gastado essa quinta-feira à tarde com a gente. Isso, prazer. Queria relembrar, dia 7 e 8 de março, na Igreja Metodista Central em São Paulo, Avenida Liberdade. Sexta e sábado, né? Sexta e sábado. Começa às 8 da noite. Inclusive a gente vai dar certificado, né? Legal pro pessoal aí da área. Tem um time legal de gente que os pré-leitores têm todos gabaritados, né? Todos gabaritados na área. São cristãos, são pessoas que estão aí abertas também para... você quiser levar a questão. Está na vida aí já há muito tempo. Academia, né? E você é muito bem-vindo. Por favor, participe, convide alguém da área também. Venha com a sua família. A gente, inclusive, vai ter sala para as crianças. Eu não posso ir porque não tem quem deixar um filho. A gente pensou na família. Vai ter pessoas cuidadoras de crianças de 3 a 10 anos. Nossa equipe lá está já se mobilizando para cuidar. Tá joia. Obrigado, Léa. Pessoal, até a próxima quinta-feira, se Deus permitir, evidentemente. Tchau, gente. Para mais um Papo na Rede. Pessoal que mandou e-mail, valeu. Obrigado. Muito bom ter a companhia de vocês. Tchau. Tchau.